cara, tem um ponto interessante aqui, porque a gente está falando de negociações gigantescas, de centenas de milhões e bilhões de reais. E aí a pessoa, sempre que ela pensa numa negociação, na pessoa que está assistindo a gente aqui, ela pensa na negociação entre pessoa física. Então, como é que é a negociação entre pessoa física? Ela sempre pensa naquele meme, né? Pô, todo dia acorda um malandro e um otário. Quando eles se encontram, sai negócio. Só que eu queria perguntar para vocês, como é que é essa negociação, quando a gente estava falando aqui, entre profissionais? Que vocês não estão fazendo negociação de 500 milhões com uma família ou de 1.900 com outros players, que o cara lá não sabe fazer conta, entendeu? Que o cara tá lá. Então, existe esse tipo de negociação entre grandes players e até entre fundos imobiliários onde os dois lados saem ganhando? Porque sempre que alguém vê assim, ó, um fundo vendeu para o outro, ou comprou de um grande player, e quem que está perdendo nessa história? Existe tipo de negociação onde os dois lados podem sair ganhando quando a gente fala de mercado imobiliário? Esse exemplo do um acorda esperto, outro acorda trouxa é interessante. Mas isso, fundamentalmente, é uma assimetria de informações, né? Então, um tem determinadas informações, o outro não tem, e aí, em função disso, o negócio sai, porque um dos dois não está entendendo muito bem o negócio, né? Eu acho que no ambiente que a gente negocia, não é tão simples assim, porque de um lado você tem um time de 40 profissionais fazendo isso o dia todo, e do outro lado, muitas vezes tem uma equipe tão grande quanto, ou maior, fazendo isso o dia todo. Então tem muito mais simetria de informações, é mais fácil chegar num consenso. Agora, cada situação é uma, né? Então, por exemplo, esse negócio que a gente fez com essa família. 40 membros da família, 4 gerações. Imagina a discussão, não, eu quero vender, porque eu quero comprar uma casa na praia, eu quero trocar de carro, eu quero... O outro, não, eu quero carregar, porque o que eu quero é a renda. Imagina a discussão dessa família, o quão complexa ela não é, né? A partir do momento que você transforma isso em cota, você deu um benefício enorme para eles. O segundo ponto importante, o fundo imobiliário é isento, tudo indica, continuará isento, né? Então você tem uma eficiência fiscal. Com essa perspectiva de tributar dividendo de empresas, isso deve incrementar ainda mais esse tipo de transação que as famílias, né, potencialmente deixam de ter os imóveis através das empresas e passam a ter através do fundo. Vai ter o benefício fiscal, vai ter a liquidez, vai ter uma série de benefícios, vai ter uma gestão profissional, não vai dar dor de cabeça para eles. Então, assim, eu acho que sim, a gente gosta de falar lá na TSX que a gente tem recorrência de negócios. A gente não faz negócio com as empresas uma vez ou duas, a gente faz várias. Você só faz várias vezes negócio com uma mesma contraparte se os dois estiverem fazendo um bom negócio. Né? Se um achar que tomou um totó do outro, você não vai fazer de novo. Sim. Né? Então a gente tem um histórico muito consistente de recorrência, tanto com investidores institucionais, quanto com de pessoas físicas, sem dúvida, né? Mas a pessoa física é mais difícil da gente mensurar, né? Porque ela entra via bolsa, sai via bolsa, né? Muitas vezes cheques menores, mas quando a gente fala de 205 mil clientes, esse é um ponto muito importante, né? Na TSX a gente deixa muito claro que o nosso investidor é nosso cliente. Eu ouço muito gestor falando assim, o passivo do fundo é tal. Falo, você chama o teu cliente de passivo? Passivo do fundo? Quer dizer, como se fosse a parte negativa da história. Eu falei, não é a parte negativa, ele é o dono da história. Né? Então a gente deixou isso na pedra do planejamento estratégico da TSX muito claro, é nosso cliente investidor. Né? Então, ter 205 mil clientes comprando ali no varejo o nosso produto, eu acho que não dá para imaginar realmente que é porque um acordou esperto e o outro não. É porque realmente a gente faz, eu acredito, bons negócios. Às vezes pode pagar um pouquinho mais, o cara fala, pô, podia ter negociado um pouquinho melhor. É verdade. Às vezes um outro a gente comprou um pouquinho melhor, às vezes o outro podia ter tirado um pouquinho mais, mas é uma diferença pequena. Né? A gente teve uma aquisição muito emblemática que foi o Einstein na Marginal Pinheiros. O novo Hospital Albert Einstein, que vai ser o maior centro oncológico da América Latina. E aí, num primeiro momento, muito questionamento, né? Investimento em hospital e tal. E a gente começou a demonstrar a qualidade do inquilino, a qualidade do imóvel, o custo por metro quadrado que a gente comprou. Hoje é um dos ativos preferidos do fundo. Hoje é capaz dos mesmos que criticaram tanto naquele momento da compra porque não entenderam. Hoje, se a gente vender, os caras virem
né? Porque Vendeu a o joia fundo da imobiliário, coroa. ele desperta paixões, né? Fundo imobiliário é uma coisa assim meio de torcida de futebol, né? O pessoal, todo mundo quer dar opinião, falar como é que não é. Então, eu acho que tem esse cuidado e muitos anos de experiência do nosso lado. E eu acho que o negócio tem que ser bom para os dois lados, porque se não for, você não faz de novo. Legal. Posso dar só um gostinho aqui de como é a negociação, essas grandes negociações. Essa negociação com a família foi muito emblemática, porque foi a primeira operação que a gente fez com troca de cotas, né? Pagando com cotas do fundo. E foi uma negociação que demorou mais de um ano. Então não é que os dois acordaram num dia e resolveram fazer negócio. A gente ficou um ano acordando todo dia e conversando, porque a princípio a gente nem imaginava comprar com cotas esse portfólio. Esse portfólio foi oferecido para a gente entendeu que era um baita de um portfólio, né? Lojas maduras, principalmente localizadas na região metropolitana de São Paulo. A gente já falou aqui, né, da escassez de terreno, né? O quanto que isso tem valor no longo prazo. E a gente entendeu que realmente tinha muito valor ali e que fazia total sentido a gente comprar. Então a gente chegou a opcionar, né, esse portfólio, mandatou um banco para fazer uma emissão TXF11 para captar dinheiro. E aí aconteceu o que aconteceu no segundo semestre do ano passado, né? E né, não teve mercado, a gente puxou a oferta, não fizemos a oferta naquele período, mas continuamos conversando com a família para tentar encontrar uma solução de como a gente poderia fazer esse negócio independente das condições de mercado. E foi aí que a gente encaixou com eles, né? Demorou muito, né? Os familiares quiseram nos conhecer, a gente foi lá no escritório dele umas 5 vezes, eles vieram no nosso escritório umas 10. Cara, não foi fácil convencer, imagina, né? O cara tem lá 13 imóveis que ele consegue ver e tocar, sabe que é dele, e de repente ele virou passageiro, né? Ele trocou de posição, né? Ele saiu do motorista e virou passageiro. Então, longe de ser uma negociação fácil. Então, é só um exemplo, né? Para a pessoa física e para quem está nos escutando aqui, entender como é complexo esse tipo de negociação. Sim. E cada caso é um caso. Sim, esse foi o da família, mas todas as negociações têm as suas complexidades e são, né, entre profissionais, como você falou no começo. E nesse caso da família ainda há um contorno especial, né? Ele deixa de ser dono do imóvel para ser cotista do fundo, né? Então, assim, você fala, pô, se a gente fizer um negócio que não é favorável para o fundo, por que ele vai querer ficar no fundo? Sim, total. Né? Então, assim, o cara topou trocar os imóveis por cotas, né? Então, isso... clareza maior do que essa, eu acho que é improvável, né? Tem um ponto que eu anotei aqui que você chamou a atenção, que, cara, isso aqui é interessante. Porque, de fato, né, os dividendos eles vão passar a ser tributados. E aí, se o cara tem imóvel dentro de uma empresa e ele recebe o aluguel por ali, isso aí passa a ser tributado. Vocês acham que isso é um ponto para fundo imobiliário explodir daqui para frente? Tipo assim, essa taxação de dividendos? Eu acho assim, o mercado de fundo imobiliário está no começo da trajetória. Né? A gente fala aqui no Brasil de 3,5 milhões de investidores. Claro que a economia americana é completamente diferente, mas lá a gente tem 80 milhões de investidores. Mais ou menos 25% da população americana investindo em REITs. Não acredito que vá chegar a 25% no Brasil, porque a capacidade financeira do brasileiro é muito mais restrita. Mas se chegar a 5% da população, a gente está falando de subir de 3,5 milhões de investidores para 10 milhões. Né? E somado a isso, a gente acredita sim que esse ambiente, esse contexto de nova estrutura tributária vai favorecer muito esse tipo de movimento. E quem vai conseguir fazer esse tipo de movimento? Os grandes fundos. Então, assim, na nossa visão, né, o que é mais interessante, você ter 10 fundos de 500 milhões ou um fundo de 5 bilhões? A gente acha que isso é meio no-brainer, não tem muita dúvida. Né? Um fundo de 5 bilhões com muita liquidez tem muito mais possibilidade de fazer esse tipo de negócio. Então essa é a nossa crença, e a gente acha que os fundos imobiliários, imagina, no mercado americano você tem fundos de 50, 60 bilhões de dólares. Um fundo maior do que a indústria inteira de fundos imobiliários do Brasil. A gente acha que a indústria daqui vai num caminho, obviamente, guardado as devidas proporções, num caminho parecido, de fundos realmente grandes, 10, 15, 20 bilhões. E vai ser cada vez mais desafiador para um novo gestor entrar e começar com um fundo pequeno, e se desenvolvendo e crescendo. A gente acha que vai começar a se desenvolver, acho que até já podemos considerar que já está
de certa forma, desenvolvida essa barreira de entrada. Sim. Porque como é que você entra numa XP, num BTG e fala, pô, distribui meu fundo. Aí o cara lá do BTG vai lá e olha e fala, pô, tá XF11, vamos fechar o ano com valor de mercado provavelmente em torno de 6 bilhões e meio. Ah, vou vender TXF11 para minha base, eu vou vender essa tese nova aqui, um IPO de um fundo de 500 milhões, o gestor ainda ninguém conhece. Assim, começa a ficar cada vez mais desafiador, né? Então, enfim, eu acho que a indústria tem muito potencial para se desenvolver muito nos próximos anos. E é uma classe de ativo muito fácil de entender, né? Uhum. Então, assim, no final do dia, você fala assim, bom, o que eu estou fazendo? Eu estou comprando os melhores imóveis, alugado pelas melhores empresas, administrado por profissionais. Sim. Eu não tenho que pensar em nada. Todo mês pinga na minha conta e eu estou recebendo o aluguel isento, diversificado, né, com um risco muito pulverizado. Então, assim, realmente eu acho que é uma classe de ativo que cada vez mais vai cair no gosto do brasileiro.